Amém. Marcos 3,31 diz: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém. Você pode sentar. Irmãos, nós, com os nossos bons sentimentos, com as nossas boas ideologias, nós sempre procuramos uma interpretação mais social para os textos bíblicos. Mas quando nós aprendemos a nos colocar na vontade de Deus e entender que a vontade de Deus é diferente da minha, e entender que os passos do Espírito Santo são diferentes dos meus, e entender que os projetos do céu é diferente do meu projeto nessa terra. Quando nós entendemos esse mínimo e começamos a fazer como Jesus veio e ensinou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando nós entendemos como Jesus falou que na oração, na chamada oração dominical, que ele termina a oração dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus é diferente da minha vontade. Ele diz: os caminhos do Senhor, o próprio Deus falando através de Isaías, os meus caminhos são mais altos que os vossos. Os meus pensamentos são mais altos, são diferentes. Tudo que eu penso é diferente do que vocês pensam. Jesus veio ao mundo para mostrar o projeto de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos nos comportando como que se os nossos projetos fossem iguais aos de Deus. Nós não entendemos que nós precisamos de conversão. Nós não entendemos muita coisa. Esses dias aí na obra a gente conversa tanto. Eu, Raimundo, Zeli, a gente passa o dia ali, junto, e tem assunto. E a gente vai conversando, e eu falava sobre essas coisas. Nós no Evangelho, nós estamos engatinhando. Quando nós adentrarmos as mansões celestiais, muitos de nós vai sentir até vergonha do tão belo homem de Deus que fomos nessa terra. Lá nós vamos sentir até vergonha. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Muita gente pensa: não é porque eu estou triste, não é porque eu fui tão humilhado, não porque eu fui tão discriminado, então Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Não, eu penso, sabe o que, irmão? Que quando eu chegar lá em cima e ver aquela glória toda e tudo que estava à minha disposição e que eu não alcancei, que eu não entendi, aí eu vou chorar mesmo. Chorar de remorso, vou lamentar, dizer que miserável homem que eu fui, não sou nem digno de herdar essa glória aqui. Aqui embaixo a gente se acha muito digno, eu sou salvo e tal, mas quando você chegar lá em cima, que você comparar a miséria do que você foi com a glória que tem lá, nós vamos precisar realmente que Deus enxugue dos nossos olhos toda lágrima. Aqui, o texto que nós sempre procuramos, um paliativo, não é bem assim. Tem um historiador que faz um filme dessa cena em que Jesus está no meio de uma multidão, dentro de uma vou chamar de enseada, uma área
larga, mas com apenas uma porta de entrada. E é difícil de mais pessoas passarem, porque todo mundo quer ver Jesus. Todo mundo quer ouvir Jesus. Aí daqui a pouco chegam os parentes de Jesus. E não conseguem passar. Aí diz assim, essa aqui é a mãe dele. Isso no filme, tá, irmão? Essa aqui é a mãe dele, ela quer falar com ele. Aí manda um recado, diz que a mãe dele está aqui. Aí vai passando de correntinha, é o, como é que chama? Telefone sem fio, né? Vai passando de um para o outro, até chegar lá, alguém que está bem perto de Jesus, alguém bate nas costas do cidadão, diz para ele que a família dele está lá fora e quer falar com ele. Aí alguém, mestre, tua família está lá fora, quer falar contigo. Ele olha para o homem e diz assim, minha família? Minha família são esses aqui, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso no filme. Aí, acaba de pregar ali e vai lá fora falar com a família e conversa com a família com todo carinho, tal. Mas isto no filme. São as nossas boas interpretações sociais. Nós não queremos um evangelho de agressão, né, irmão? O simples fato de contemplar um homem ensanguentado, desfigurado, pregado numa cruz, já é uma agressão. Nós temos que parar de ser meninos e crianças, temos que encarar a realidade. O evangelho sempre foi sangue, suor e lágrima, a começar com o fundador do evangelho, que é Jesus Cristo. Mas nós temos que dar uma interpretação mais social. Afinal de contas, quem é aceito na sociedade sacando da espada? Quem é aceito que nem um louco no meio de um arraial dizendo, escribas e fariseus, suas raças de víboras? Por falar nisso, você já imaginou alguém no meio da rua hoje gritando, adoradores de imagem de escultura, raça de víboras, pedófilos, homossexuais, enganadores da sociedade, com o purgatório, com a missa de 7º dia, vendendo velas, raça de víboras. Já pensou um camarada passando pela rua gritando assim? O que você diria a respeito dele? É um louco. Se você diz a respeito dele que ele é um louco, você está chamando Jesus Cristo de louco, porque foi exatamente isso que ele fez. É só você ler Mateus capítulo 23. Jesus está louco. Jesus está fora de si. Vocês como o mosquito engolem o camelo, sua raça de víboras. Vocês são filhos do diabo, vocês fazem discípulo e transformam 2 vezes mais em filho do inferno. Pior do que vocês, raça de víboras. Vocês dizem que a oferta é santa, porque vocês são mercenários, seus hipócritas. O que é mais santo, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Raça de víboras. Jesus está transfigurado. E se hoje aparecer alguém gritando assim no meio da rua, o que nós vamos dizer desse cara? Nós vamos dizer, aquele ali é um discípulo, ou nós vamos dizer, aquele é um louco? O evangelho não é bem o que nós pensamos, né, irmão? Mas nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para descobrir o que é o evangelho. É por isso que a gente vem na igreja. Porque admitimos que somos alunos, que precisamos das multiplicadas misericórdias de Deus. Como ele diz, a minha misericórdia é a causa de vocês não serem consumidos. Aleluia. É por isso que estamos aqui. Porque além de um Deus santo, poderoso, que cura, etc, também é um Deus de misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém teria passado pelos portais celestiais. Então esse texto, o historiador coloca, Jesus vai lá, abraça Maria, abraça os seus irmãos, e aí tal, viemos te buscar, vamos para casa. Será que essa é a realidade? Eu conversava justamente isso na obra aqui com os irmãos essa semana. E não sabia que eu ia estar pregando sobre isso. Quer dizer, eu passei a saber depois da conversa. Depois da conversa eu passei a saber que ia pregar isso, porque isso, fixou na minha mente como uma tatuagem, e a semana inteira eu não esqueci mais isso. Hoje é quarta, o papo foi segunda. Aqui, irmão, existe uma coisa que poucos colocam. Poucos historiadores,
pouquíssimos escritores ousaram escrever uma outra versão a respeito desse texto. Jesus está lá, chegaram os seus irmãos, sua mãe, do lado de fora, mandaram-no o quê? Chamar. Não disseram, diz para ele que nós estamos aqui. Não foi isso não. Diz para ele vir aqui. Mandaram chamá-lo com autoridade, como quem pensa que tem autoridade. Não disseram, vai lá, comunica para Jesus que nós estamos aqui, nós queremos falar com ele, ou nós queremos também entrar aí, a ter um lugar de privilégio, para pelo menos ouvir a palavra que ele está pregando. Não, vai lá, chama ele lá. Você já leu algum livro que alguém interpretasse dessa maneira? Estou duvidando, meu irmão. Não, todo mundo mandaram chamar Jesus, Jesus veio, deu beijinho, deu abraço, foi para casa com eles. É assim que as pessoas interpretam. Mas não é bem essa a realidade, não. Quando você lê aqui, no capítulo 3, aí mesmo, no verso 20, diz assim, e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes, veja bem, essa palavra aqui traduzida para nós, parentes, no contexto real da história é família, tá? E a prova disso nós vemos mais para frente. Então, quando os seus parentes, ou seja, sua família, ouviram isso, né? O que eles ouviram? Uma multidão está ao redor de Jesus, eles nem pão não podiam comer. Então, no verso 21, quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. O que é fora de si? Está louco. Foi assim que foram buscar Jesus. Você lembra que tantas vezes as pessoas vieram interrogar Jesus e a Bíblia diz assim, e conhecendo Jesus os seus corações, disse, E entendendo Jesus a malícia e a maldade deles, disse, pegaram uma moeda e é lícito pagar tributo a César, seus hipócritas, por que me tentais? Jesus está com o espírito da revelação sobre ele. Quem se aproximasse de Jesus, ele já sabia, Deus já estava contando tudo para ele. Até Judas, ele diz assim, o que tu tens que fazer, faz logo. Senhor, quem vai te trair? Esse aí, que mete comigo a mão no prato. Esse que eu vou dar aqui um pedaço de pão para ele. Toma aí, vai lá, acaba de me trair. Jesus está sabendo de tudo. Aí vem a família de Jesus, que foi lá para prendê-lo. A família de Jesus foi lá para levá-lo para casa, arrastá-lo, porque dizia que ele estava fora de si. Aí esta família se aproxima e quando eles vêm chegando para prender Jesus, iam meter a mão nele, iam carregar com ele, alguém diz assim, tua família está aí fora. Ele falou, que minha família conversa fiada? Minha família são vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Não são esses que vêm lá fora me dizendo que eu sou um louco, não. Jesus depois vai dizer assim, não existe profeta sem honra senão dentro da sua própria casa. Estava falando dele. Estava falando dele mesmo, não era só dos profetas de Israel, não, que não tinham honra dentro da sua própria casa, mas estava falando dele mesmo. Jesus não tinha honra na sua própria casa. Estão dizendo que ele é um maluco, um louco fora de si. Tem gente que fica esperando amparo da família, né? Olha para Jesus, meu irmão, se espelha nele. Na salvação, no arrebatamento, ninguém vai grudado no calcanhar do outro. O sangue que Cristo derramou nos faz individualizados. Por mais que sejamos coletivos, jamais perderemos o tratar de Deus na individualidade. Tem mais, eu vou voltar no texto, no verso 21. Quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está louco. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios.
A família de Jesus está dizendo o quê? É um louco. E os escribas estão dizendo que ele é o quê? Um endemoniado. Que diferença tinha da família de Jesus para os ímpios? Qual era a diferença de um para o outro? Aí Jesus está pregando, aí vem a família de Jesus. Chama ele lá. Como diz o texto aqui, ó, mandaram-nos chamar. Chama ele lá, chama Jesus, diz que a família dele está aqui. Vai, chama ele, manda ele vir. Jesus fala, se conversa fiada, que família o quê? Que papo é esse de família? Mas nós, muitas vezes, não queremos enxergar essa realidade. Não queremos enxergar essa realidade. Pensamos que Jesus apenas está dizendo, não, minha família, não são somente eles que estão lá fora, mas são também vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Não é bem assim, não, a banda não é bem nesse tom. Que Jesus está dizendo assim, minha família conversa fiada, minha família são os que estão aqui dentro, ouvindo que eu prego, que eu ensino, não são aqueles que vêm lá fora, não, eles não são a minha família, vocês são a minha família. É isto que o Espírito Santo nos está revelando que aconteceu naquele momento. Não é que, não, tanto eles quanto vocês, não, tanto eles não, eles não são a minha família. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Se eles crescem em Jesus, o que eles estavam fazendo lá fora? Podendo ter o privilégio de estar aos pés do Senhor. Aí ele vai e diz, não tem profeta sem honra, senão na sua própria casa, no meio dos seus. Dentro da sua própria casa, no meio dos seus. É isso que o Senhor Jesus diz, é isso que está escrito. Aí aqui, os escribas dizem que ele está endemoniado, que tem pacto com o diabo, porque pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Jesus dá a resposta para eles, mas a família de Jesus também está dizendo que ele está fora de si. Esse fora de si aí, puxa, isso pode significar tanta coisa, inclusive a mesma coisa que os escribas estão dizendo. A própria família de Jesus está dizendo que ele está fora de si, que ele tem demônio e, se duvidar, até que ele tinha pacto com o diabo, conforme os escribas estão dizendo. O fora de si aí é muito amplo, é muito vasto. Mas nós queremos sempre a melhor interpretação, né? Queremos sempre atenuar as coisas. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A voz da restauração não veio para atenuar nada, não. A voz da restauração veio para incendiar. Veio para atacar fogo mesmo. Aleluia, Deus. A voz da restauração veio para rachar feio a coisa. Aleluia! A voz da restauração não veio para ninguém ficar de mão dada, cirandando, não. Deus não está procurando famílias, não. Deus está procurando servos do Deus vivo. Deus não está procurando família, não, meu irmão. Teve um homem uma vez que veio aqui, e eu até me assustei com o que Deus revelou a respeito daquele homem. Esse homem era um pastor de uma igreja chamada Maranata, ele se chamava Luiz Rogério. Muitos devem lembrar dele. Quando esse homem chegou aqui, Deus mostrava este homem como uma árvore e com raízes curtas, ou seja, uma vida espiritual fraca. Mas Deus nos mostrou coisas e nos mostrou e disse que tinha um plano na vida daquele homem, que ele realmente ia ser um pastor, sim, mas ele precisava daqui do banquinho para que realmente suas raízes crescessem e ele fosse uma árvore da voz da restauração. Era um chamado glorioso. Eu me assustei. Como é que Deus vai chamar alguém lá da Maranata? Eu acho mais fácil Deus chamar alguém da magia negra, do espiritismo, do kardecismo, da invocação dos mortos, do que chamar alguém da Maranata. Eu me assustei com essa revelação. Maranata, Batista,
metodista, presbiteriano, isso para mim é tão horrendo, universal, mundial, graça, Deus é amor, isso daí para mim é tão horrendo, que eu estou que nem Natanael. Pode porventura vir alguma coisa boa daquela banda? Me assustei com essa revelação, mas Deus trouxe o homem, e o homem veio aqui uns dias, daqui a pouco sumiu. Aí passou uns 10 dias, apareceu. E aí, irmão, o que houve? Não, porque a minha esposa falou o seguinte para mim: eu não acredito que agora, depois de 25 anos, se não me falha a memória que falou, depois de 25 anos de Maranata, todos nós, a família unida, todinho, nós e nossos filhos, todo mundo unido na Maranata, depois de 25 anos agora você vai rachar a nossa família indo para outra igreja? Eu não acredito nisso. O homem ficou transtornado, sumiu. Uns 4 meses depois, ele aparece, como se Jesus fosse palhaço. 4 meses depois ele aparece. Não, irmão, tomei a decisão, vou seguir mesmo. Jesus falou assim: dá as costas para ele. Ele está pensando que eu sou palhaço? Falei para o outro que vinha acompanhando ele: ele pode até seguir, sozinho, abandonado pelo caminho, porque ele não vai ser mais nada, o tempo dele já acabou, foi rápido, foi curto e grosso. Vai com a sua esposa, vai namorar, vai passear, vai curtir os seus filhos, e deixa o reino de Deus para quem está disposto a renunciar à própria vida. Aleluia! Vai pegar o seu filhinho, vai passear no parque, vai botar ele na carcunda, vai brincar de cavalinho com ele, e deixa o evangelho para mim, que quero dar o sangue. Mas, não, né? Você não vê por aí os pregadores do socialismo cristão? Não, irmão, sabe como é, né? Família em primeiro lugar, meu irmão, não cai nessa arapuca do diabo. A Escritura diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. É isso que a Bíblia diz. Está pensando que lá no céu tem família? A única família que tem lá no céu são dos remidos e lavados no sangue de Cristo. Aleluia! Essa é a família que existe lá no céu, não tem outra. Não vou perder Jesus por nada, porque tudo nesse mundo é passageiro, mas o que transcende a isso aqui é eterno. Não vou dar essa bobeira de jeito nenhum, meu irmão. Não posso dar, como se diz na gíria, não posso dar esse mole. Mas de jeito nenhum. Eu sei o que está me esperando. Eu quero contemplar os anjos voando, eu quero me somar no coral dos anjos. Quando eles estiverem cantando lá, eu digo: peraí, deixa eu cantar esse também. Eu quero somar com eles e adorar o meu Senhor pelos séculos dos séculos sem fim. Eu quero me inclinar diante de Jesus e beijar os seus pés. Eu quero adorá-lo, eu quero demonstrar o meu amor eternamente por ele, por tudo que ele fez por mim, me tirando da lama e me assentando num trono com ele. Eu não vou abrir mão disso, meu. Não vou abrir mão disso. Você está pensando que quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tu está pensando que ele falou isso com democracia? Ele está olhando para a nação de Israel e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu, mas tem o seguinte: na minha casa eu finco a espada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e quem não quiser ser minha casa, rua! Foi isso que Josué disse, e é isso que o Espírito Santo está dizendo, foi isso que ele disse. Não foi democracia, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, ele rachou, ele fincou a espada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha autoridade, o que eu mando, vai ser a serviço de Deus. E quem não quiser, rua. Foi isso que Josué disse. Ele foi bem
Ao contrário de Davi, Davi foi democrático. Davi foi um cara democrático. Davi vai lá, vamos buscar a arca de Deus. Imagina a glória que não era aquela arca, irmão. Imagina a glória, o visual, aquilo, uma arca que tinha sido levada pelos inimigos, agora a arca Davi tem como fazer essa arca voltar para Israel, toda a história de Israel está em cima daquela arca. Davi consegue trazer a arca de volta para a cidade, a alegria dele foi tanta que ele simbolizou o que Cristo ia fazer, despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Davi arrancou as suas vestes sacerdotais, vestes reais, e lançou por terra, e foi dançando na frente daquela arca, uma alegria incontrolável. É esse que é o meu amor por Cristo, é esse que é o teu amor por Cristo, incontrolável. É isso que você deseja fazer por Cristo, trabalhar incontrolavelmente, sem limites. Davi está dançando, bailando, como os judeus costumavam dançar, e ele está embriagado no Espírito Santo. Aleluia a Deus. E todo o povo alegre com Davi, e toda a nação feliz com Davi, e todo mundo entoando louvores e cânticos e salmos, e tem profeta profetizando, e tem gente tendo visão. É um mover tremendo, a arca está de volta no seu devido lugar. Davi despede o povo, abençoa o povo, que Deus multiplique a Israel como multiplica a corça sobre os montes. Aleluia. Que Deus faça Israel ser como os lobos monteses que ninguém consegue deter quando se reúnem para a caça. Que Deus faça de Israel veloz como os leões que caçam e não podem ser detidos por ninguém. Que Deus faça Israel como as águias que voam e chegam às mais altas alturas. E Davi está abençoando, abençoando, abençoando. Quando ele entra na sua casa, sua mulher diz: seu vadio, seu sem vergonha, tirou a roupa e dançou na frente das servas de Israel. Ele vira para o lado e deixa toda a bênção que ele vinha dar à sua casa e lança maldição. Mas ainda deixou aquela mulher olhar para a cara dele outras vezes e deixou ela continuar morando dentro do palácio. Josué não. Josué falou: aqui na minha casa é a serviço de Deus. Quem não quer, rua. Muita gente acha, e quanta gente não vai nem suportar ouvir uma pregação dessa até o fim, vai dizer que eu sou louco. Mas eu garanto uma coisa: eu vou morrer assim, louco. É assim que eu vou morrer, louco. Não nasceu livro, não nasceu opinião, não nasceu debate, não nasceu homem que me faça largar esta loucura. E nem nascerá. Jesus aqui está dizendo: são os que fazem a vontade do meu Pai. Esses é que são meus irmãos, minha irmã, minha mãe, ou seja, a minha família, são esses. Aí, em João, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 7, no verso 1 diz: depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí João diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí Jesus vai seguir e vai ter uma discussão
com os seus irmãos. Você pode acompanhar o texto, que você vai ver Jesus se impondo e não se curvando à palavra deles, não dando satisfação para eles. Existe uma espécie de bate-boca no texto. Disse Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele eu testifico que suas obras são más. Eu e você, nós somos diferentes. Nós pregamos coisas diferentes. Eu denuncio o mundo e vocês compactuam com ele. É isto que Jesus está falando para os seus irmãos. É a mim que o mundo odeia, não a vocês. E o que é que Jesus falou para nós, discípulos? Se o mundo me odiou a mim, vai odiar vocês também. Se perseguiu a mim, vai perseguir vocês também. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo dito-lhes isto, ficou na Galiléia. Mas João, aqui no verso 5, escreve: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João amava Jesus, João ama com Jesus, anda com Jesus o tempo todo. João está do lado de Jesus o tempo todo. É chamado de discípulo amado, apaixonado por Jesus. E João está vendo todo mundo que se aproxima de Jesus e ele está esquadrinhando, ele está discernindo. E João está dizendo aqui: os irmãos de Jesus não estavam crendo nele. Jesus, quando saía pela Galiléia, quando saía pela Judéia, quando ele atravessava o mar, quando ele ia para o deserto, quando ele foi lá no poço de Jacó, quando ele foi para tudo que é canto, Jesus não tinha problema nenhum, porque quando os povos se levantavam contra ele, ele dizia: raça de víboras, rasgava o verbo e seguia o caminho. Mas dentro da sua própria casa, Jesus não tinha paz. Por isso ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele tinha uma casa. Só que não podia reclinar a cabeça lá, porque lá tinha um bando de pateta que pensava que sabia mais que ele. Tinha um bando de ignorante morto ainda nos pergaminhos, que não queria ressuscitar com ele. Jesus está dizendo: vai vocês para a festa, vai lá, ninguém está perseguindo vocês. Vocês não fazem a mínima diferença nessa sociedade, porém eu não. Quando o mundo botar os olhos em mim, vê a diferença do que serve e o que não serve. Lá em Caná da Galiléia, Jesus foi a um casamento e transformou a água em vinho. De repente, acaba o vinho ali. Maria, a mãe de Jesus. Jesus ainda ali não tinha feito nenhum milagre. A Bíblia descreve aquele como sendo o primeiro milagre de Jesus. Talvez nós estejamos errados, porque João diz que nem tudo, ou melhor, se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, nem todos os volumes do mundo caberia. Talvez aquele seja o primeiro milagre registrado. E talvez o Senhor Jesus tenha feito muitas coisas antes de chegar naquele milagre. Maria, no casamento, chega e diz: acabou o vinho. Jesus fala assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela vira para os outros e diz: olha, façam tudo o que ele mandar. Ela tinha um conhecimento de Jesus. O que ela esperava que Jesus fizesse? Ela esperava que Jesus fizesse um milagre e o vinho voltasse a aparecer na festa. Era isso que ela esperava. Ela esperava um milagre, então ela sabe quem é Jesus. Mas até que no final do ministério de Jesus, a Bíblia descreve que Maria está entre os discípulos, que está orando, que, enfim, toda aquela situação. A Bíblia descreve que ela está lá, nos pés do Senhor. Mas em meio ao ministério de Jesus, não é assim que se vê. Não é assim que se vê.
Jesus atravessou de muitos lugares para muitos outros e a família dele não está presente. Ele está indo com os seus discípulos. Aqui, quando Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, então ela tinha um conhecimento de Jesus. Só que esse conhecimento de Jesus que ela tinha, ela não credibilizou toda a sua história para que cada vez que fosse visto Jesus, também fosse visto ela ao lado de Jesus. E assim são os seus irmãos. João está dizendo, nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos aqui não são os judeus, irmãos, os irmãos mesmo, a família, que Jesus vai ter uma discussão com eles. Ou seja, este probleminha, irmão, que é o exemplo bíblico, que muita gente hoje perde ministério porque se apoia em laços familiares. O serviço a Jesus Cristo, o chamado de Deus é individual. Uma vez uma esposa de um pastor falou assim para mim, falou uma besteira, coisa de batista, falou assim para mim, não, Deus me chamou para missões, mas eu estou esperando Ele também chamar os meus filhos. Olha só. Você pode até dizer assim, não, pastor, está pegando pesado demais, você está querendo desmoralizar a visão dos batistas. Meu irmão, Deus é quem julga todas as coisas, ninguém escapa do julgamento dele, Ele tem olhos como chama de fogo, e horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu ouvi essa besteira. As pessoas acham que Deus me chamou, ou Deus vai me enviar, então Deus tem que enviar todo mundo juntinho comigo. Chamada individual. Cada um anda na fé que alcançou. Irmão, não fica esperando o apoio de ninguém. Você tem que seguir a direção que o teu Deus te dá. Não brinca com a tua salvação. Não brinca com as oportunidades que Deus te dá. Olha, eu não me alegro na desgraça nem na derrota de ninguém, mas existem pessoas que passam por esse ministério e depois eu fico triste, porque vejo Deus marcando essas pessoas para a queda, marcando para o fracasso, porque não se posicionam, não levam Deus a sério. Pessoas que conhecem o caminho, conhecem a direção, sabem o que tem que fazer, mas não são capazes de abrir mão dos seus próprios privilégios, dos seus próprios gostos, das suas próprias intenções, das suas próprias delícias, das suas próprias fantasias. O nosso Deus não é Deus de família. O nosso Deus é Deus de guerreiros. O nosso Deus não é Deus de laços familiares, porque ele diz, estarão divididos na mesma casa, 2 contra 3 e 3 contra 2. Eu não vim colocar todo mundo em harmonia, não, vim pôr em divisão. Foi isso que Jesus disse. Que você seja como Josué, tenha pulso. E que você não seja como Salomão, que não teve pulso nenhum. Lá está Salomão, coração mole, se apaixonou por Cleópatra, se apaixonou pela dos Sidônios, se apaixonou pela mulher da Síria, foi se apaixonando, um coração mole, Salomão. Daqui a pouco vem a primeira e diz assim, Salomão, constrói para mim uma estátua, poxa, do meu Deus, o Deus que eu adorava lá, e constrói para mim um altar também, para mim adorar, Salomão. Salomão foi lá, tá joia, constrói para ela aqui o que ela está pedindo. Coração mole. Aí veio outra, ele fez para você? Então vai fazer para mim também. Salomão, aí veio, Salomão, quando se olhou em Jerusalém, o templo de Deus está lá servindo de enfeite, e os templos pagãos tudo lotado. Salomão perverteu Israel, perverteu a si mesmo, foi para o buraco, foi para a cova, e diz a Escritura que ele acabou louco.
Salomão não teve pulso. Salomão não soube cortar o mal pela raiz. Salomão não teve postura de homem de Deus, não. Um homem a quem Deus apareceu para ele várias vezes e disse: pede-me o que tu quiseres. Este homem não teve postura. Este homem fracassou na sua caminhada. Tudo que ele tem para nós lembrarmos hoje foram as construções que ele fez e os provérbios. Encerrou o seu ministério em vergonha, em calamidade, em podridão, porque não teve postura. Quando a primeira chegou diante dele, ele tinha que ser que nem Josué. Quer dizer, Salomão, né? Estava falando. Ele tinha que ser que nem Josué, ter pulso. Quando veio, Salomão, constrói para mim o quê? Se tu abrir a boca de novo para falar isso, eu penduro a tua cabeça num mastro em praça pública. Mas Salomão, cala a boca, sai da minha presença. Se tu olhar nos meus olhos de novo, tu é uma mulher morta. Com Deus não se brinca. Nem tomar o nome de Deus em vão ele tolera, e diz que não terá por inocente que tomar o seu nome em vão, que dirá quem faz um palco para Satanás ser adorado, debaixo ou melhor, na terra que Deus deu aos seus filhos. A minha oração neste lugar, e eu vou repeti-la na inauguração do segundo templo, a minha oração neste lugar é que Deus, o dia quando eu morrer, porque enquanto eu viver, Deus será cultuado nessa terra. Mas quando eu morrer, se porventura alguém vacilar nesse lugar, Deus, que nenhum ímpio toque em nenhuma coisa desse lugar que eu, com o meu suor e o meu sangue, consagrei ao Senhor. Que o Senhor faça com este lugar como fez com o templo em Jerusalém, que não fique pedra sobre pedra. Não brinca com Deus, meu irmão, porque você tem que sair na rua e chegar em casa em paz, que os demônios, quando veem a luz e a glória que vai brilhando em você, eles saiam do caminho, toquem trombeta e digam: saiam da frente que lá vem servo de Deus. Mas se você brincar com Deus, meu irmão, tu vai ter uma vida de transtorno, de miséria, tá nas suas vitórias momentâneas, mas o final da sua vida vai ser uma desgraça, vai ser uma cova fria e um túmulo sem graça. Não esqueça, servimos um Deus individual. A glória do Evangelho não pode ser negociada. Para nós concluirmos então, o Senhor Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 3, Marcos 3:33, e ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Amém, irmão? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.